A 23ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Bertioga acontece na noite desta terça-feira, dia 2. Na ausência de ordem do dia, os parlamentares aproveitarão o plenário para fazer uma série de indicações ao Poder Executivo Municipal. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, neste dia 2 de setembro de 2014. Esta presidência informa que se encontra à disposição dos vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas, a ata da 22ª sessão ordinária e comunicados de liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, processo administrativo 404/2014, 405/2014, 406/2014 e 407/2014. Esta presidência coloca em votação a ata da 12ª sessão extraordinária, realizada em 15 de julho de 2014. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alecrim. Gostaria de justificar a ausência do vereador Alemão. Será justificada, vereador Alecrim. Obrigado, senhor presidente. Esta presidência coloca em votação a ata da 13ª sessão extraordinária, realizada em 15 de julho de 2014. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovada. Esta presidência coloca em votação a ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 5 de agosto de 2014. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovada. Esta presidência coloca em votação a ata da sessão ordinária designada para o dia 12/8 de 2014. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovada. Esta presidência comunica a entrada no protocolo das seguintes proposituras. Projeto de Lei 060/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.632.846,71. Projeto de Lei 061/2014, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.250.378,58. Esta presidência informa que, nesse momento, serão realizadas as leituras das moções. Com a palavra... Tem moção, tem. Eu assinei ali. Tem uma dela. É que eu vi, eu assinei o diploma. Então tá bom, então não teremos moções no dia de hoje. Encerrado o expediente da mesa e havendo número legal, passamos ao expediente dos senhores vereadores para apresentação, discussão e votação de seus trabalhos. Com a palavra, vereador Edivaldo Alecrim. Boa noite a todos, senhoras e senhores, presidente. Só para registrar, gostaria de agradecer a presença do vereador Adiel, senhor presidente. Solicitação de instalação de hidroterapia no NASCE. Edivaldo Alecrim Silva, nos de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência ouvir do outro plenário fazer a seguinte indicação. Este vereador foi procurado para solicitar junto ao Executivo Municipal que viabilize esforços para instalar um equipamento de hidroterapia no NASCE, Núcleo Assistencial à Criança Especial. Abaixo vemos parte de um artigo no site, onde pode encontrar algumas informações. As atividades aquáticas vêm evoluindo de maneira satisfatória, de acordo com as exigências da sociedade e do próprio ser humano,
sendo uma das modalidades esportivas mais praticadas em academias, clubes, haja vista a quantidade de pessoas que adoram se exercitar em meio líquido. São inúmeros os benefícios das atividades aquáticas, em diferentes faixas etárias e respeitando melhoria em diversos níveis. No que concerne o aspecto físico, a possibilidade de realizar movimentos sem causar impactos a articulações e tendões, estimulação de toda a musculatura e manutenção do tônus muscular, efeitos benéficos sobre o sistema respiratório, cardiovascular, recuperação de enfermidades, entre outros. Em relação a aspectos psicológicos, tendência e elevação da autoestima, alívio dos níveis de estresse, maior disposição para enfrentar atividades cotidianas, entre outras. No que tange o aspecto social, é perceptível como a novas possibilidades de favorecimento das relações interpessoais e, consequência, aumento dos laços de amizade, interesse sem compartilhar experiências, ideais e entre outros. Esta indicação tem a finalidade de melhorar os meios utilizados pelos profissionais, além de melhorar o atendimento aos que buscam tratamento neste núcleo. Consulto o douto no tocante à permissão de envio de ofício, Executivo Municipal, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Observados os preceitos regimentais, esta indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, a indicação do vereador Alecrim. Ainda pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. A implantação dessa hidroterapia no NAS, senhor presidente, a gente deve aproveitar que está fazendo uma reforma lá no NAS, então já pode colocar essa hidroterapia para as crianças especiais. Com a palavra, a vereadora Márcia. Eu gostaria de parabenizar o vereador Alecrim e dizer que realmente é muito importante para quem precisa fazer a fisioterapia. Hoje tem algumas mães que estão indo através do Ministério Público conseguindo fazer essa hidroterapia, que tem casos que precisam realmente da hidroterapia, que fazem aqui na Cefis. Então, seria uma forma de facilitar e agilizar bastante o processo. Parabéns, vereador. Obrigado. Continue em discussão, em votação. Aqueles que quiserem subscrever se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Mais uma indicação, senhor presidente. Uma solicitação de implantação de lixeiras em todo o trecho das ciclovias existentes em nosso município. Edivaldo Alecrim Silva, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência ouvir o douto plenário fazer a seguinte indicação. Este vereador, diante das várias reclamações dos cidadãos desta cidade e uma prévia investigação instruída para mim, verifiquei que ao longo de todos os trechos da ciclovia do nosso município não existe nenhuma lixeira para que os transeuntes colocam os respectivos lixos nos seus locais adequados, que é a própria lixeira. O número de pessoas que usam a ciclovia em nossa cidade é muito grande, além das bicicletas e os skates. Também os pedestres usam a ciclovia para o locomoverem, isto porque na maioria das vias não tem calçadas pavimentadas ou viabilidades de passagem. Vale ressaltar que ao longo da ciclovia, no período diurno, existem vários varredores da empresa Monte Azul que já estão lá para não ter nenhuma lixeira neste respectivo local. E podemos reduzir até a metade o número de funcionários na ciclovia, direcionando-se ou para os nossos bairros que estão em caos de tanto lixo, das ruas como as calçadas e sarjetas. Pelo acúmulo de lixo na ciclovia em horários diversos, devemos lembrar que as ciclovias fazem parte das calçadas, sendo aspectos importantes para o crescimento sustentável da cidade, além de estar em conformidade com a tendência mundial de
preservação e conservação da natureza e diminuindo a poluição, seja ela produzida pelos combustíveis ou fósseis ou sonoro. O grande objetivo da proposição é conseguir um entusiasmo público da população para fazer de Bertioga, principalmente por ser uma cidade turística, uma cidade mais limpa, atingindo também os seguintes objetivos: conscientizar toda a população sobre a importância da limpeza pública em termos de higiene e saúde, ressaltando que constantes alagamentos são produzidos por bocas de lobo entupidas em razão do lixo jogado nas vias públicas. Consulto o douto no tocante à permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal e Secretaria de Serviços Urbanos. Observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que vai devidamente subscrito. Em discussão, indicação do vereador. Em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores, aprovado. Por hoje é só. Uma boa noite e uma boa Semana da Pátria. Com a palavra, a vereadora Márcia. Licença, vou usar a tribuna, senhor Autorizado, presidente. vereador. Achei que você queria, tá? Aqui, chamou. Uma boa Semana da Pátria sem desfile. Boa noite a todos, pessoal de casa, ao público aqui presente. Senhor presidente, eu tenho um projeto de lei e uma indicação. O projeto de lei, senhor presidente, foi referente a uma indicação que eu fiz no dia 5 de agosto. E no dia 16 de agosto saiu no boletim oficial uma resolução da instalação da Comissão Urbanística de Acessibilidade de Bertioga, a COAB. Então, na verdade, é justamente sobre aquele selo de acessibilidade que hoje é muito importante nos comércios. Eu vou dar uma lida bem rápida na justificativa, que é curtinha. A acessibilidade está relacionada em fornecer condições para a utilização com segurança e autonomia, total ou assistida dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos das edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Na arquitetura e no urbanismo, a acessibilidade tem sido uma preocupação constante. Atualmente, estão em andamento obras e serviços de adequação do espaço urbano e dos edifícios às necessidades de inclusão de toda a população. Portanto, podemos pensar na acessibilidade como sendo a qualidade de locais, dispositivos, meios de comunicação, sistemas e serviços que podem ser utilizados por pessoas com diferentes necessidades. Estas se referem a qualquer indivíduo, uma vez que existem inúmeras situações em que um ou mais sentidos de uma pessoa não está voltado para a mesma tarefa. O apoio à busca de acessibilidade não inclui nenhum dos usuários e estende o conceito de usabilidade como um todo, ou seja, temos que identificar e eliminar quaisquer barreiras existentes entre os usuários e o que eles querem utilizar. O selo será entregue a bares, estabelecimentos comerciais, hotéis, órgãos públicos e privados, áreas de lazer e quaisquer estabelecimentos que estiverem de acordo com as normas da acessibilidade exigidas por lei. Na verdade, senhor presidente, a gente tem hoje algumas normas, né, e um órgão hoje para fiscalizar esses estabelecimentos comerciais e fazer a adequação. Então, acho que vem de acordo aí com que o nosso município está caminhando para ser um município acessível. Eu entrego à mesa, senhor presidente. Recebo e encaminho à secretaria para que ela tome as providências necessárias, vereadora. A outra indicação é sobre a caixa de coleta dos correios nos bairros de Bertioga.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, Márcia Regina Braslia, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o douto plenário, fazer a seguinte indicação. As caixas de coleta dos Correios existente em Bertioga estão danificadas, outras colocadas em locais de difícil acesso e visualização e outras que foram retiradas para manutenção e não devolvidas no local. Esse tipo de acesso é usado frequentemente por pessoas mais humildes, turistas, idosos e os moradores de longe do centro de Bertioga. Prioritariamente, aqueles que postam cartas sociais, carta-resposta ou cartão postal vendido em bancas de jornais ou banquinhas. A carta social existe para garantir ao cidadão acesso à comunicação mínima. O movimento nessas caixas coletoras caiu muito nos últimos 10 anos, mas ainda existem pessoas que utilizam desse serviço e não são todos os que podem ir a uma agência de correios e pegar filas enormes para comprar um selo. Por isso, peço a instalação de caixas de correspondências ou caixas coletoras de cartas nos locais de fácil acesso na cidade, divididas por bairros, onde as pessoas não precisarão de um maior deslocamento para enviar suas correspondências. O local de instalação desta unidade deverá ser definido com base no fluxo de usuários e nas condições físicas e de segurança, dando preferência àquele que permita o acesso da população, além do horário normal de funcionamento das agências dos Correios. Cópio para os Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, a indicação. Em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem, subscrito por todos os vereadores. Com a palavra, a vereadora Márcia. Na verdade, eu fiz essa indicação, foi a pedido de um munícipe aqui de Bertioga, e a gente, depois que ela fez a reclamação, a gente foi dar uma volta na cidade, a gente viu que realmente tem locais que nem em frente à Sonomar tinha uma caixinha que era a que ela usava, foi retirada para manutenção e não foi recolocada novamente. E tem uma ali no Jardim, na Rio da Praia, que a gente até fez uma aproximação aqui, que ela fica totalmente escondida pela loja, porque a loja expõe as roupas, os brinquedos e tampa essa caixinha. E tem muita gente ainda, embora nós estamos vivendo hoje num mundo muito virtual, né, as pessoas se falam muito por internet, mas a gente ainda tem muita gente que se corresponde com cartas, né, senão essa pessoa também nem teria vindo reclamar. E a gente fez aí uma solicitação para o Correio para que ele fizesse um levantamento onde tem essas caixinhas de correio para identificar e a gente postar isso também, que é muito importante. E é por isso, por hoje é só, senhor presidente. Então, está aprovada a indicação da vereadora. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Boa Semana da Pátria. Boa Semana da Pátria, como diz meu companheiro Alecrim. Com a palavra. Vereadora Valéria. Permissão para usar a tribuna, senhor presidente? Autorizado, vereador. É que ela era a primeira da lista, né? E ela fala assim, depois. Eu já estava quase jogando no finalzinho da tabela aqui. Senhor presidente, uma boa noite. Nobres pares, boa noite. Munícipes aqui presentes, uma boa noite. E aos meus amigos, queridos telespectadores, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu tenho uma indicação para fazer e queria só tecer um comentário antes da indicação, cujo assunto a gente já conversou nos bastidores. Certo? A gente tem recebido, por conta de ter muitos amigos nas redes sociais, a gente tem recebido muitas reclamações. Então, o que acontece? Essa pessoa que eu vou falar o nome, eu faço questão de falar, a Sheila Sanches Martins, era minha eleitora. Eu creio que depois de tudo que ela postou nas redes sociais, eu também não vou fazer o meu papel aqui como fiscalizadora, mas não vou atrás. Espero que o marido mantenha amizade, pelo menos isso.
ela postou, ela vem postando já há muito tempo, ela falou com o vereador Pacífico, falou com o vereador Alecrim e falou com a Vossa Excelência e presidente, e nada foi resolvido. Há 6 meses, a situação da Praia da Vista Linda. É isso aqui, ó. A iluminação da Praia da Vista Linda, à noite, é isso aqui. Então, eu até concordo com a Sheila. O que me faz falar assim é que nós éramos, não sei se somos ainda, amigas. Então, eu não precisava tecer os comentários que ela teceu sobre essa casa no Facebook. Não tem explicação, e eu sou do jeito que eu sou, entendeu? Tem que falar, vamos falar. E então, Sheila, essa abertura é para você, tá? Porque eu vou postar na minha página e espero que você ouça. Cabe aos vereadores fiscalizar. Quem executa, Sheila, é o executivo, o secretariado que tem que executar e fazer o que o prefeito manda. Então, a gente mandou, você realmente falou que é um bando de pessoas que enrolam. Tudo bem, nós não enrolamos, porque se o presidente da Câmara pediu, se o vereador Pacífico pediu, se o vereador Alecrim pediu, e se eu pedir, nós não estamos enrolando, nós estamos realmente atendendo o seu pedido. Só que cabe a nós fiscalizar. Então, já que você não tem muito o que fazer, a não ser ficar no Facebook, pelo menos aprenda como cobrar dos vereadores. Então, eu quero deixar claro para você, Sheila, Valéria, vereadora, que dia 15 vamos estar pondo à luz e vai acabar. Isso aqui realmente é uma vergonha, mas isso vai acabar. E que você seja feliz e continue reclamando, mas de maneira mais sábia. Não vá pela mesmice, tudo é o vereador. Isso é fácil de falar. Vamos estudar um pouco, né? Então, essa é a manifestação que eu queria deixar, vice-presidente. Agora, eu gostaria de fazer uma observação. O secretário de Serviço Urbano, o Julião, esteve presente hoje à tarde, aqui no gabinete da presidente, com alguns vereadores presentes, e o mesmo nos informou que, no caso específico desse pedido da Sheila, em breve será atendido. É dia 15, por aí, até dia 16, mês de setembro, né? No mês de setembro, em torno do dia 15 de setembro, aproximadamente, né? Mas especificamente no mês de setembro. Isso. Será atendido o pedido e a iluminação da praia ali da Vista Linda será realizada. A palavra, vereador Pacífico. Eu gostaria de aqui estar falando junto com a vereadora Valéria. Esta casa tem pedido vários feitos por todos os vereadores na condição dessas iluminações. E se vai sair até dia 15 agora, é por conta desses grandes e inúmeros pedidos que ao longo do ano nós fizemos e que tivemos a resposta, que agora houve o planejamento e que, de forma, você vê, você tem aí 10, 15 anos sem iluminação. Eu acho, vereadora, que com 1 ano e meio saindo, nós, vereadores, nós estamos com crédito. Porque se depois de 10 anos que a gente sabe que ali não tinha iluminação e agora vai sair, a gente, mérito também do Poder Executivo que está planejando, mas mérito dessa casa, que todos os vereadores têm cobrado, têm pedido, e é por conta disso. Se vai sair agora, é por conta de 1 ano inteiro de pedidos que essa casa fez, que entrou na programação e chegou a hora. E nós torcemos que realmente o Executivo faça, porque se nós não tivéssemos a ideia da importância, que é porque a gente tem muitos amigos nessa região, ali naquela região a gente tem também muitos amigos, são munícipes dessa cidade e sempre nos pedem, eu torço. Se sair dia 15, parabéns a esses vereadores que acreditaram e não deixaram de cobrar e pedir, e a gente torce que seja realmente iluminado, porque quem ganha com isso é a população, somos nós, porque também nós usufruímos desse local. E mais uma observação, né? Nesse trabalho que interage entre o Legislativo e o Executivo, dentro das nossas solicitações, o secretário Julião, no dia de hoje, também nos informou que será contemplado, até o final do ano, todos os bairros do Caiobura até Boracéia, mais de 600 pontos de iluminação nas ruas. Isso é um número bastante expressivo. Já houve no primeiro semestre uma quantidade muito grande de iluminação em várias ruas da cidade, e mais 600 pontos nos próximos meses, até dezembro, não é muito pouco, não é pouco não. Então, eu acho que a gente está na direção certa e não tem motivo para que a comunidade reclame, porque está sendo atendido na medida do possível os pleitos de todos os munícipes.
Então, senhor vereador, senhor presidente, e colocar assim, tem mais é que reclamar mesmo, nós estamos aqui para isso, mas vamos ser civilizados, né? Com certeza. Vamos conversar de maneira civilizada. Tem que reclamar mesmo, continua reclamando. A nossa função é fiscalizar e cobrar o executivo, os secretários, os quais têm sido parceiros. Então, eu vou ler a minha indicação, tá, senhor presidente? Solicita ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Educação, medidas urgentes em favor da EMEIF Inácio Hora. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Valéria Bento, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o douto plenário, fazer a seguinte indicação. Deveria ser desnecessário vir a esse plenário para enaltecer a importância da educação em todos os níveis para a formação de uma sociedade letrada, crítica e produtiva, capaz de galgar níveis superiores de qualificação profissional e social. Ocorre que os governos, em geral, não conseguem se esforçar em compreender tal importância, deixando o setor em condições precárias em diversos aspectos. A desvalorização do profissional da educação é endêmica nas administrações públicas, gerando um efeito em cadeias de estímulo e depressão que provocam queda na frequência e na qualidade dos serviços prestados. A estrutura onde se desenvolve a prática pedagógica deve ser adequada e salubre, de forma a proporcionar segurança, tanto no ambiente de aprendizado, quanto nos espaços de lazer e alimentação. Infelizmente, nada disso se observa na EMEIF Inácio Hora, situada na Vila Itapanhaú, que é o Jardim Paulista. Registramos em loco problemas graves que merecem atenção imediata. A edificação encontra-se seriamente destelhada e infestada de pombos que defecam pelas paredes e circulam livremente pelo refeitório. O espaço destinado ao lazer das crianças não oferece segurança alguma. Trata-se de um areião irregular e esburacado, com brinquedos totalmente destruídos, com ferros oxidados que podem causar uma tragédia. Com relação ao serviço educacional, a situação não é melhor. A ausência de professores e, consequentemente, de aulas são constantes. Não há aulas de música e nem informática. Como consequência lógica, a qualidade de ensino é muito baixa e podemos observar alunos do terceiro ano que mal sabem a tabuada. Isto posto, excelentíssimo presidente e nobres pares, vem indicar ao Poder Executivo Municipal que adote medidas emergenciais para que redobre seus esforços junto à Secretaria Municipal de Educação, para que promova as reformas e solucione os problemas de falta de aula e condições de trabalho dos professores municipais. Observados os preceitos regimentais, essa indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão e indicação, com Pela a palavra, ordem. vereadora Valéria. Então, senhor presidente, para a gente não falar que está jogando palavra fora, né, eu fui na escola e pude ir lá, e registrei. Realmente, eu mostrei as fotos já para alguns vereadores que aqui estão. Realmente, os pombos interagem com as crianças e defecam no refeitório. Defecam no refeitório. Está destelhado, os brinquedinhos das crianças estão todos destruídos. Enfim, senhor presidente, o Inácio Hora é uma das escolas mais bonitas, depois do Delfino, na minha opinião, que a gente tem aqui em Bertioga. E, realmente, a gente tem que cobrar do nosso amigo secretário para que tome providências urgentes, porque uma criança já caiu semana passada, levou 6 pontos na perna por conta dessas depressões e desses brinquedos todos detonados. Então, eu vou mandar em anexo as fotos e pedir para que façam alguma coisa, né? Antes que outras crianças se machuquem, ou que peguem, segundo a minha nobre vereadora, que é médica, pode falar melhor que eu, o que causa o pombo quando está interagindo no meio, né, humano, né? Então, é isso que eu queria deixar colocado. Com a palavra, doutora Beth. Boa noite a todos. Udo, boa noite. Boa noite, nobres pares, pessoal que está em casa. É o seguinte, eu estava conversando isso com a Valéria. O que acontece? O pombo, ele é um dos animais que mais carrega a doença.
Então, é assim, as crianças podem ter uma comida contaminada, podem ter diarreia, elas podem ter toxoplasmose, elas podem ter qualquer tipo de vírus. Então, é muito complicado você estar num lugar onde o foco dos pombos é o refeitório. Só que é óbvio que o foco dos pombos seria o refeitório, porque é onde tem comida. Então, o que acontece? Quando você tem uma unidade, qualquer que seja, aonde você guarda a comida é onde você tem que estar mais atento a qualquer tipo de infestação. Então, o pombo é quase considerado uma infestação. Tem que tomar uma atitude, tem que dar um jeito. A gente está falando da parte da educacional, mas, antes de mais nada, a gente tem que estar falando da saúde mesmo. Essa criançada vai adoecer, vai carregar uma toxoplasmose, daqui a uns anos essa doença vai eclodir e a gente vai ter que tratar, vai terminar todo mundo na minha mão. Então, assim, porque é doença infecciosa. Então, assim, eu acho que vale a pena, sim, chamar a atenção, e eu imagino que o que está acontecendo nessa escola está acontecendo em outras também. Sem contar as fotos que você mostrou de bolor, de coisa que as crianças que têm rinite, que têm sinusite, que têm quadros de alergia, isso aí... Pega uma classe, por exemplo, com 30 crianças, fecha a porta, fecha a janela porque está frio, e deixa todo mundo respirando esse ar contaminado. É óbvio que elas vão ter bronquite, que elas vão ter rinite. Ah, é da criança. Não é da criança, é da estrutura. É da estrutura. Isso mesmo. Então, isso serve para qualquer ambiente que a gente tenha. Por exemplo, aqui a gente tem um ambiente limpo, um ambiente tranquilo. Agora, num ambiente fechado, com um quadro de rinite, facilmente todo mundo se infecta. Aí todo mundo se infecta porque é inverno. Não, é porque não está em condição. Quero acompanhar, vereadora, que eu acho que é fundamental a gente pensar na saúde dessas crianças, sim. Legal. Acima de qualquer coisa. Obrigada. Vereadora, também eu gostaria de acompanhá-la, até fazer uma observação. No dia de ontem, tanto eu como o vereador Tony Rodrigues tivemos a oportunidade de estar presente na audiência pública de prestação de contas da educação lá no Paço Municipal, né? Dentre vários assuntos explanados pelo secretário de Educação, uma das observações que foram feitas, ele montou 2 equipes de manutenção de escolas, e dentre as prioridades, né, pelo menos o que foi colocado nessa audiência pública, que seria feita a reforma e a troca de telhados quando necessário. Mas o que eu pude observar lá, depois que ele deu a palavra para que as pessoas se manifestassem, foi dentro dessa linha pedagógica. Né? Eu percebi que ocorreram muitas reclamações em relação à parte pedagógica de educação no município. Né? E vai de encontro com a solicitação dessa indicação do Inácio Ora. Então, eu acho que a diretora pedagógica do município, a Lúcia, né, ela tem que estar mais presente nas escolas, acompanhar. Observei que algumas mães até reclamaram que existe um excesso de materiais que estão sendo encaminhados para as escolas, onde não existe necessidade. Isso, inclusive, pode até, de alguma forma, sendo armazenado de uma forma errada, mofar, embolorar, e com certeza desperdício de dinheiro público. Né? Então, cabe a ela, como diretora, né, pedagógica, observar isso, acompanhar mais de perto e fazer com que isso não ocorra mais. Positivo. Com a palavra, vereadora Beth. O que eu acho importante é a gente estar cobrando, porque, como o Brasil é o país da gambiarra, vamos fazer uma gambiarra, então põe tela. Enquanto você não consegue fazer a Super Mega Blaster reforma, que ela é muito bonita no papel e a gente espera que aconteça, vamos tomar outras atitudes. Então, se o telhado está quebrado, bota uma tela, sei lá, bota um lençol, faz qualquer coisa, mas que aquilo, que o pombo não vá tomar lanche com as crianças, né? Que aquilo deixe de existir de uma forma precária temporariamente, depois de uma forma definitiva, né? Já que a gente está num lugar onde a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode fazer isso, então. Vamos amarrar o clipe, sei lá, que o pessoal faz e fechar. Eu particularmente acho até que a gente deve fazer um levantamento dessa casa, né, na medida do possível, acompanhar nas escolas, para ver tanto a parte física, a parte estrutural das escolas, como a parte pedagógica do ensino para os alunos, se existe alguma deficiência, e passar isso para a educação, porque o secretário, o Ivan, ele é um cara extremamente interessado, procura sempre fazer as correções, eu acho que é justíssimo que possa encaminhar isso para ele. Com a palavra, vereadora Márcia. Gostaria de parabenizar a vereadora e acompanhar.
E a doutora Beth falou, a vereadora falou exatamente uma coisa que eu ia falar. No ginásio tinha problema de anos e anos, né, com os pombos lá, e tinha muitas reclamações que o pessoal da terceira idade usa muito, muita criança usando, e eles resolveram realmente com tela, né, e hoje o problema foi sanado. Então, eu acho que tem que ser um exemplo a ser seguido e continuar com esse trabalho, que foi a Secretaria de Urbano que fez lá, e resolver o problema, né. Eu acho que nas escolas tem que usar a mesma técnica que foi usada lá. Parabéns, vereadora. Com a palavra, vereador Tony Rodrigues. Bom, eu acho que, primeiro que a indicação da vereadora, nós vimos aqui as fotos, tem que ter uma resolução imediata. Ontem, participando da reunião com o vereador Capellini, lá na prestação de contas, e muitos problemas, realmente, como o vereador falou, quando deu a palavra ao público, foi levantados muitos problemas. E eu observei que a maioria dos problemas teriam que ser resolvidos rapidamente, até pela própria diretora. Comunicação de uma diretora da escola com a diretora pedagógica, que ela pudesse distribuir o serviço para as pessoas competentes. Posteriormente, se não desse para resolver, tem que acionar o secretário está lá para isso. Mas o que eu notei lá, como o vereador falou, tem escola que tem excesso de um determinado produto, que não poderia ter esse excesso lá. Esse excesso teria que estar no almoxarifado da Prefeitura da Educação. Lá teria que ser o quê? Teria que ter aquilo que realmente vai consumir dentro da escola. E falta outros materiais que está cheio no estoque lá da Prefeitura e não tem na escola. Então, o que a gente pensa nesse sentido? É que não está havendo uma interlocução correta entre a diretora da escola, junto com a diretora pedagógica, para que esses assuntos possam ser resolvidos. E na maioria das demandas que nós assistimos ontem lá na prestação de contas, foram nesse sentido. É claro que esse caso do pombo é um caso específico, como a vereadora falou, que teve lá no ginásio teve uma solução, que pode ser adotado mesmo ou não, dependendo da situação do prédio, que tem que ser resolvido. A doutora falou a questão da doença, que é doença pública, é saúde pública, é problemático isso aí, mas são coisas, vereador, que dá para resolver rapidamente e não esperar o amanhã. E o que a gente viu lá, que precisa o quê? Precisa mais essa junção de conceitos, essa interlocução entre os próprios funcionários, partindo de uma diretora da escola com a diretora que existe lá da prefeitura. Então, eu vou subscrever, a Vossa Excelência tem razão, mas eu acho que, como o vereador Capellini disse, né, nós assistimos ontem lá, e 70%, 80% dos problemas eu acho que são fáceis de resolver. Ontem, uma mãe foi lá reclamar de um material de uma criança. Diz ela que estava há meses que a criança estava sem material. Em 5 minutos, o material estava na mão dela. Então, nós perguntamos para o rapaz, mas por que o material não chegou na mão da mãe? Porque ele não foi avisado para nós. Não foi avisado para nós. Entendeu? Então, o que acontece? Alguém não avisou para a pessoa determinada, não passou pela mão da direção, e, conclusão, se não tivesse aquele reclamo naquele momento, os vereadores não saberiam, o secretário não saberia, porque não chegou até ele, que ela falou na hora lá. Falou na hora, então ninguém sabia mesmo. Mas alguém deixou de passar uma informação para que aquele material pudesse retornar à escola. Então, essas coisas têm que acabar. Eu acho que esse sincronismo... Nós estamos no mesmo time, nós estamos vestindo a mesma camisa. Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que esse sincronismo que está faltando aí, não é verdade? Em todo o sentido. Parabéns, vereadora, pela indicação. Eu também gostaria de fazer mais uma observação. Algumas professoras estiveram no meu gabinete agora à tarde, e eu, particularmente, eu tenho uma certa dúvida, mas gostaria de fazer essa colocação. No caso do Delfino Stock, tem uma diretora, né, que se encontra lá, que ela parece que é uma exigência da lei que todas tenham nível superior, né, e parece-me que essa não tem nível superior, e ela foi indicada pela diretora pedagógica Lúcia, e parece que não é permitido isso, né, e a mesma informou que, em função da diretora pedagógica
tê-la indicado, ela permaneceria no cargo e não teria nenhum problema. Então, eu gostaria que essa observação fosse repassada para o secretário, para que se confirme se isso é permitido ou não através da lei. Posso continuar, senhor presidente? Com a palavra, vereadora Valéria. Eu acho que a gente tem que verificar isso, porque quando a gente lida com a educação, com crianças, não tem que ter tapinha nas costas nem amizade, tem que ter capacidade e formação. Né? Por isso que as pessoas vão, fazem o curso de pedagogia e tudo mais. Muitas com muita dificuldade. O que está faltando, realmente, é o que todos falaram aqui, está faltando um pouco de humildade, porque eu conheço bem essa diretora, e é a diretora que só chegou em mim várias vezes pedindo favores. Uma hora porque aconteceu isso, outra hora porque uma mãe agrediu não sei quem, mas nunca foi capaz de dizer muito obrigada. Então, falta a essa diretora, a Lúcia, um pouco de humildade. Se ela não tem comigo, que prestava favor para ela e não sou empregada dela, não sou subordinada a ela, de ir lá com os subordinados. Então, se resolver essa parte, acho que a gente vai conseguir dar um grande avanço. E não tem tapinha nas costas, tem que ter capacidade, porque senão a gente vai pôr alguém que só sabe o ABC para poder estar fazendo a gestão numa escola. E outra coisa que eu queria falar também, que é um problema que eu tenho recebido várias ligações, eu esqueci o nome do rapaz agora que cuida dos cartões de ônibus, que as pessoas são mal atendidas, e ele diz, toda vez que eles esquecem de recarregar esse bendito cartão, eles dizem que, porque a mãe está usando. É uma afirmação que ele não pode provar. E que a mãe realmente, elas mostram que, elas vêm aqui, eu tenho o meu da Monte Azul, eu tenho o meu da Telecom, por que eu vou usar o cartão do meu filho? Então, é falha deles, que essas falhas não continuem acontecendo, porque é frustrante para a criança levantar 5 horas da manhã, se arrumar para ir para a escola, e na hora que passa o cartãozinho do ônibus lá, o motorista fala, você não pode ir. É um absurdo. Leva a criança e depois vê qual é o problema. Aí é que eu falo, o nosso secretário, ele tem que ser mais prático. Às vezes, a gente ser muito prolixo não chega a lugar nenhum. Então, eu queria deixar também registrado esse problema dos passes, que aí as crianças estão sendo constrangidas, as mães perdem dia de serviço, sem contar que as crianças perdem dia de escola. Eu gostaria de dar a palavra para o vereador Feliciano. Boa noite aos presentes, boa noite, senhoras e senhores de casa. Vereadora, quem dera se esse problema fosse só na Inácio Hora. São todas as escolas do município realmente estão precisando de manutenção. Está se falando muito e se fazendo muito pouco. Precisa se fazer mais e talvez até falar um pouco menos. Porque se fala e na prática a gente não vê nada acontecendo. Há essa cobrança em todas as escolas do município. Boracé, por exemplo, ontem chegou uma mãe aqui reclamando que se prometeram para fazer algo lá na escola, trocar a cadeira, fazer não sei, um monte de coisa lá se foi prometido. E até agora não saiu. Então tem que estar na hora de parar de se falar e se fazer. Nós precisamos que as coisas aconteçam, precisamos de ação, porque de palavra já não dá mais para aguentar. Continue em discussão, em votação. Só um momento. Eu Com só a palavra, queria, vereadora Valéria. Colocar que chegaram algumas mãezinhas aí do Inácio Hora, mas aí eu vou deixar a cópia lá no meu gabinete e quem quiser pegar, o diretor também vai ter uma cópia, porque a gente tem horário aqui e não dá para ficar, procrastinando. Beth também é cultura. Vou continuar colocando em discussão o trabalho da vereadora Valéria. Em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Então, eu quero desejar, para ser um pouco diferente, um mês de setembro maravilhoso para todos, cheio de glórias e de bênçãos, e que acreditem, essa terra aqui é de Deus. Bertioga é de Deus, é uma terra abençoada. A Bertioga é nossa, é do povo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês. Eu vou dar a palavra agora para o vereador Pacífico. Permissão para o uso da tribuna, senhor presidente. Autorizado. Em primeiro lugar, quero dar uma boa noite a todos os presentes, aos nobres pares, senhor presidente, telespectadores. E começo fazendo um comentário que eu não tive a oportunidade de estar na reunião, mas os nobres pares passaram informação, e aqui já também mencionado pela vereadora Valéria, e que a gente fica feliz em saber que teremos aí essas iluminações ocorrendo, como o presidente disse aqui também, já iniciando para alguns bairros tão importantes. A iluminação da Orla da Praia, sem dúvida alguma, vai colaborar não só para que o bairro
dê uma qualidade de vida melhor para aquela população, como também a gente possa cada vez mais incentivar de uma certa forma o turismo. Então, a gente aguarda com muita expectativa e torce que os prazos sejam respeitados e que aconteçam da melhor forma possível. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria encaminhar aqui à mesa diretora um projeto que é Caminhar com Saúde, um projeto de lei que tem por objetivo instituir no município o programa que proporciona o bem-estar da população por meio das Secretarias de Saúde e Educação, ajustando uma nova forma de viver aos praticantes. O programa visa oferecer à população a atenção de uma enfermeira, que oferecerá a aferição de pressão arterial e o teste de glicemia, e depois os praticantes serão encaminhados a um profissional de educação física para a caminhada na Orla da Praia, que é um espaço que nós já temos gratuito, que nós não precisamos construir nenhuma pista, Deus nos deixou, e à primeira vista, andar parece ser simples, né? Mas com certeza traz bons efeitos. Segundo dados, a caminhada pode ser considerada um exercício tão eficiente quanto correr ou pedalar. Está provado que andar aumenta o tempo de vida. Outras pesquisas também garantem que caminhar diariamente por 30 minutos controla a pressão alta, reduz a gordura do sangue e o colesterol ruim, assim diminuindo 30% do risco de infarto, afirmam estudos médicos. E o projeto Caminhar com Saúde tem essa finalidade. Então, encaminho à mesa diretora, senhor presidente. Vereador, recebo e encaminho à secretaria para que ela tome as providências necessárias. Senhor presidente, ainda com os da palavra, o importante desse projeto é a gente usar já um território que a gente tem disponível, que é a própria Orla da Praia, a areia. Temos aí esse local já que nos dá a condição de qualidade de vida, é melhor aproveitar o espaço e se usufruir dele. Senhor presidente, nobres colegas, é um próximo trabalho em mitigação que eu peço que seja visto na questão de acessibilidade no canteiro central da Avenida Anchieta, ali próximo do condomínio Angarroa. Eu tenho um amigo que é cadeirante e existe uma lombofaixa que foi colocada no local, muito importante para a mobilidade urbana, porém a complementação da lombofaixa para a ciclovia e para os canteiros não existe. A pessoa atravessa, ela tem que pular o espaço que não foi completo. Então, parece ser simples, mas para quem precisa de se utilizar desse espaço, é muito importante que seja feito esse trabalho de acessibilidade, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Em votação, se o vereador me permitir, eu gostaria de subscrever. Continue em discussão. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. E as duas últimas indicações em bloco, senhor presidente. Para que não aconteça o que aconteceu e o que às vezes acontece, que a gente viveu hoje, né, a vereadora Valéria, e todos nós vivemos diariamente, as cobranças, que são muitas, que quando a gente vai a campo, a gente acaba recebendo essa cobrança, porque assim, quem andar na rua e fala com o povo, é fato que vai ser cobrado. É fato, quando você dá cara a tapa, é fato que a pessoa vai te cobrar. Então, assim, espero que essas cobranças venham também com garantias positivas ao nosso lado, porque o difícil é você andar na rua quando a coisa não está ruim. Quando está boa, todo mundo anda. Então, nós vamos continuar andando independente das cobranças. E, portanto, que eu volto a cobrar. Hoje teve uma reunião que vai ser em breve tratada sobre as coberturas do ponto de ônibus, mas eu tenho duas que eu vou reiterar o pedido, porque aquela população me cobra, e toda vez que me cobra, eu vou fazendo a coleção das indicações para, se algum dia chegar a um ponto da gente ter um momento indelicado, eu vou também mostrar que a nossa parte foi feita. De novo, da Praça da Dinda, ali no Rio da Praia, a cobertura, o pessoal não aguenta mais sol e chuva. Mas eu não vou, de novo, eu faço a indicação, tá bom? Então, assim, para você que me cobrou, para você que está pedindo, eu estou fazendo aqui a minha parte. E estou repassando também ao Executivo. E para o pessoal ali em frente ao Cordeiro, na Vista Linda, que a gente sabe o que fez ali, e falta a cobertura. Os vereadores estão pedindo e nós estamos pedindo mais uma vez. Nós vamos colecionar. E, se for necessário, vamos depois contar quantas indicações foram feitas até que isso seja atendido. Então, a você que cobra qualquer um desses vereadores, saiba que nós estamos fazendo sim nossa parte. Estamos com vocês. E vereador bom é aquele que é cobrado mesmo, que a gente não tem medo de cobrança. A gente tem medo de não ser cobrado, porque quando você não é cobrado é porque você não tem mais credibilidade. E nós temos. Nós estamos na rua junto com vocês. Os trabalhos por hoje só são esses, senhor presidente. Uma boa noite. Em discussão em bloco, as indicações do vereador Pacífico. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Obrigado.
Com a palavra, vereador Feliciano. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, vou apresentar uma indicação. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, José Feliciano, irmão, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido o doutor plenário fazer a seguinte indicação. O representante da Associação de Amigos da Esquadra MPR, em Guaratuba, procurou este vereador para reivindicar caçamba coletora de lixo nas entradas da comunidade Nova Jucais, que tem acesso pelas ruas PI e PE. De acordo com o relato do mesmo, o local acumula grande quantidade de lixo espalhado pela rua devido à falta de recipiente apropriado. Diante do exposto, indica ao Poder Executivo que estude possibilidade para atender a esta solicitação. Observado preceitos regimentais, esta indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, a indicação do vereador Feliciano. Em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores, aprovado. Mais uma vez, boa noite a todos. E por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Elizabeth. Bom, já boa noite a todos outra vez, né? Dando sequência é o seguinte, gente. Como ficou bastante famosa essa campanha com relação à esclerose lateral amiotrófica, só vou trazer para vocês, de uma forma bastante resumida, o que é, para todo mundo saber que história é essa do que está rolando na internet, o mundo inteiro, blá. Então, o que acontece? É uma doença motora. Então, o que acontece? Você não deixa de enxergar, não deixa de ouvir, não deixa de ter fome, mas simplesmente você vai deixar de se movimentar. E ela começa lateral, ela vai primeiro para um lado, depois para o outro. O que acontece? Você vai ter dificuldade de andar, dificuldade de movimentar o braço, a perna. E assim, você vai como os seus músculos vão paralisando. E você vai, ao mesmo tempo, ficando bastante consciente. Então, eles consideram uma prisão. Acompanhando tudo o tempo todo. Então, é uma doença grave. As pesquisas não avançam da forma correta porque não tem dinheiro para isso. A gente sabe que hoje as pesquisas só avançam quando alguém com muito dinheiro ou alguém muito famoso fica doente. E outra coisa importante, essa história da campanha do balde d'água ficou bastante engraçada e interessante, só que do ponto de vista prático não arrecadou nada ainda. Só arrecadou $400 mil até o momento, sendo que todos os artistas entraram, fizeram aquele foá, aquela coisa toda. Então, assim, esse povo está brincando com coisa séria. É uma doença grave, é uma doença séria. Qualquer um pode desenvolver a partir de um trauma emocional, de um trauma físico, de uma cirurgia, de uma medicação que você não se deu, alguma coisa que aconteceu que mudou, pode desenvolver, porque nenhum de nós sabe quem geneticamente tem esta genética favorável a ela. Você pode não ter nenhum caso na família e, de repente, você ser o primeiro. Normalmente dá mais em homens, mas em qualquer situação ela pode acontecer. Então, é importante que as pessoas saibam que não tem ninguém livre disso, tá certo? Então, essa é a primeira indicação. Eu até ia sugerir a gente fazer o balde aqui, nós todos, né? Se o pessoal da Câmara tivesse vontade de fazer. Gelo com água quente. Mas, na realidade, assim, o pessoal está brincando com isso, mas isso é uma coisa extremamente séria. Do ponto de vista técnico, não está rendendo nada. Então, essa campanha está servindo só para as pessoas aparecerem na internet. Quer fazer uma doação? É importantíssimo. Existe um instituto no mundo que faz essa pesquisa, que é quem está arrecadando esse dinheiro. Ótimo. Faça a sua doação, porque ela vai ser bem-vinda. Mas, assim, não associa isso com uma coisa boba e banal, como eles estão fazendo, porque não é. Isso é uma coisa extremamente séria. Esse é o primeiro trabalho. Em discussão, a indicação da vereadora doutora Beth. Em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores, aprovado, vereadora. E uma outra coisa que eu vou apresentar, em bloco também, graças ao nosso... que é o seguinte, gente, é um projeto do vereador Evaldo Stanislau de Santos, que também é médico, que acontece o seguinte: quando a gente se forma na faculdade, todo médico vai, ele mesmo, na loja, e manda fazer o carimbo. Se ele não puder ir, ele pode mandar o pai, pode mandar a mãe, pode mandar a vizinha, porque qualquer um pode fazer o carimbo. Qualquer um pode fazer. Na minha turma de faculdade, tinha um cara que estava dando plantão desde o 2º ano com o carimbo e o CRM que ele mesmo criou para ele.
tá certo? Então, o que acontece? O projeto dele qual é? Que haja uma fiscalização dessas lojas que fazem os carimbos. Ué, você tem que apresentar o seu CRM, deixar uma cópia e preencher um cadastro. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, quando você se forma, a faculdade te dá 3 carimbos. E se você perder um dos 3, ou estragar, ou acontecer alguma coisa, você tem que reportar à faculdade e a faculdade manda fazer para você. É assim que funciona. Então, por exemplo, aqui já aconteceu, eu já estou no meu 3º atestado falso. De um carimbo que quem mandou fazer fez errado. Porque todos os meus carimbos, quem faz para mim faz errado, coloca meu nome com Z, né? Está sempre errado meu carimbo, só que esse carimbo está certo, ele foi feito com S. Então, ele com certeza não é meu. Então, eu já tenho 3 atestados, tenho 3 boletins de ocorrência, e nós vamos até achar quem é. Mas é alguém daqui que está fazendo um carimbo meu. Fez um carimbo meu e resolveu carimbar atestado por aí. Tá? Então, eu estou fazendo essa indicação, que eu acho fundamental. Quando pegar qualquer atestado meu, pode conferir. Dá uma olhada. Aliás, é um aviso para todo mundo que está assistindo, para quem está ouvindo, confere. Confere como é que está meu nome, vê se a letra bate, se tem 2 letras no mesmo atestado, por exemplo, se tem números diferentes, porque as pessoas estão usando, estão fazendo. Então, a única forma de cercear isso, veja, o cara pode ir no Guarujá e fazer, mas a gente pode cercear isso aqui na cidade. E fazer uma proibição. Só vai fazer carimbo o cara que apresentar o documento do Conselho, certo? Então, essa é a segunda indicação. Em discussão, a indicação da vereadora doutora Beth. Eu gostaria de parabenizá-la pela observação dessa indicação do carimbo aí, e espero que, de alguma forma, haja uma fiscalização, que é uma questão de saúde, né? Porque é um absurdo alguém mexer com um carimbo falso de alguém e prescrever algum remédio. Eu gostaria de subscrever e, de alguma forma, que a prefeitura faça a fiscalização. Não é fácil, mas que faça. Com a palavra, vereadora Valéria. Continue em discussão, em votação. Aqueles que quiserem subscrever se manifestem. Subscrita por todos os vereadores, aprovado, vereador. Com a palavra, a vereadora Valéria. Senhor presidente, eu só queria colocar para o pessoal que chegou aqui do Inácio Hora, a gente começamos a sessão hoje às 18 horas. Então, foi lido aqui e teve a colaboração de todos os colegas aqui a favor. Nós falamos dos pombos interagirem com as crianças, nós falamos do parque destruído, do telhado caído, da falta de pedagogia, da falta de interação da diretora... Né? Como que chama a diretora? Lúcia, com os demais diretores, para que as coisas fluam no campo pedagógico, para que não tenha tanta falta. E, assim, todos se manifestaram a favor. E eu vou estar passando uma cópia para cada um de vocês e dizer que nós estamos cobrando, assim, com muita urgência, porque a doutora Beth é infectologista. Então, ela sabe do perigo, porque a gente não tinha pensado só nisso, do perigo que é, né, doutora Beth? Os pombos interagindo com as crianças. Então, a coisa é para ontem. E também a falha da parte pedagógica da diretora Lúcia, que não interagem, né, não tem um entrosamento bom com o diretor lá para que as coisas fluam. Então, foi tudo dito, e qualquer outra coisa que estiver faltando, depois vocês nos procurem, aí eu vou estar acrescentando, mas saibam que todos aqui presentes foram a favor e ficaram indignados com a situação. Eu quero agradecer, presidente, a oportunidade que o senhor deu de estar falando aqui para eles e dizer que também vocês não vieram em vão. Mas foi dito e foi muito bom e, com certeza, as coisas vão acontecer. A gente só está pedindo um prazo, porque isso demora mais ou menos uma semana para chegar lá e as coisas vão começar a acontecer, tá bom? Obrigada, viu? Podem nos procurar sempre que precisar. Eu gostaria de dar a palavra para o vereador Tony Rodrigues. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores de casa, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu vou ler minhas indicações em bloco para que a gente possa continuar a nossa sessão. Eu tenho aqui um pedido específico dos moradores ali do Jardim Albatroz 12. Aliás, eles fizeram uma foto bonita ali perto da estação de transbordo.
eles estão pedindo que, ao lado, ali perto da estação de transbordo, aquela estação nova que vai sair ali, eles estão pedindo uma academia ao ar livre. E, na oportunidade, senhor presidente, nós pedimos ao nosso deputado estadual, Estevão Galvão, algumas academias ao ar livre aqui para Bertioga. Tem algumas que já estão saindo e outras estão por vir. E, aproveitando aqui o pedido da Sociedade Amigos lá do Jardim Albatroz 2, através do seu Emerson Alessandro, eu aproveito o pedido para colocar na pauta do deputado outras academias ao longo dos bairros de Bertioga. Eu acho que essa questão da academia ao ar livre é questão até de saúde, né? A pessoa poder exercitar, ter um local adequado para que possa desenvolver a sua atividade com tranquilidade. Em seguida, estou pedindo, no bairro do Indaiá, a Avenida Anchieta, ela ficou hoje ali um trabalho muito bom, asfalto dos dois lados, porém, os munícipes reclamam da questão da velocidade. Então, estou pedindo o trânsito que faça uma verificação no sentido de melhorar a questão da velocidade ali naquele trecho entre a Avenida Lucas da Cruz Carvalho e Fausto Guimarães Sampaio. É um trecho onde o pessoal aproveita para desenvolver uma velocidade muito grande e está causando problema para as pessoas que atravessam a Avenida Anchieta. Estou pedindo ao Executivo Municipal também para arrumar um local adequado através da Secretaria de Meio Ambiente, onde a gente possa cumprir aquilo que diz a Resolução CONAMA 258/99 e 41609, a respeito do descarte dos pneus. Nós temos aqui pneus em locais, hoje, principalmente com a questão da dengue, e a vereadora Valéria mostrou aquela foto na escola, e nós precisamos ter esses pneus usados, né, não mais com condições de uso, num local adequado para ter um descarte e futuramente ser reaproveitável no outro local. E nós hoje não temos esse local. Estou pedindo à Secretaria do Meio Ambiente que passe a verificação correta através da resolução do CONAMA. O pessoal da rua Tibiriçá, ali no Jardim Albatroz, solicitaram esse vereador, e eu fui verificar. Nós precisamos ali de uma desobstrução de valas e dar uma roçada e um nivelamento daquela rua, onde tem vários moradores ali e realmente precisa desse serviço com urgência. Então, estou passando para o setor de obras, dar uma verificada com urgência na rua Tibiriçá, ali no Albatroz. E, por fim, senhor presidente, estou pedindo aqui à Prefeitura que verifique as condições de ter banheiros químicos nas feiras, porque a sexta-feira nós temos feira aqui do lado da Avenida Anchieta, e as pessoas que frequentam a feira, normalmente eles não têm um local, nem as pessoas das barracas, nem os compradores. Então eles precisam realmente, uma senhora, uma pessoa que toma um certo remédio e vai fazer a feira, eles não têm local adequado. Então, estou pedindo ao Executivo Municipal que possa desenvolver, ao longo dessas feiras do município, banheiro químico masculino e feminino, que é colocado e retirado com tranquilidade. São essas indicações por hoje, senhor presidente. Em discussão em bloco, as indicações do vereador Tony Rodrigues. Em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Só isso, presidente. Eu convido a vereadora Valéria para que assuma a presidência. Questão de ordem, senhor presidente, só para terminar, eu esqueci, senhor presidente, um lápis da minha parte, desejar uma boa semana da pátria, como diz nosso amigo vereador Alecrim. Nós estamos na Semana da Pátria. Então nós, né, brasileiros, patriotas, então temos que desejar uma feliz, né, pátria, uma feliz da Semana da Pátria. E aproveitar também para lançar um desafio, porque as crianças não sabem mais cantar os hinos.
Então, que na próxima Semana da Pátria do ano que vem, a criança que cantar pelo menos 3 hinos inteiros, a gente dá um belo presente a essa casa. Vamos fazer isso? Oh, eu sei todos. Com a palavra, vereador Capellini. Mas você sabe, não sabe? Os caras não sabem. Qual a palavra, vereador? Uma boa noite a todos. Inicialmente eu vou fazer a leitura de uma moção de todos os vereadores. O assunto é uma moção de apoio ao projeto Zarpada. Excelentíssima senhora presidente, nobres vereadores. Luiz Henrique Capellini, Afonso Dari Weilander, Edivaldo Alecrim Silva, Antônio Rodrigues Filho, Elizabeth Dotto Consolo, Luiz Carlos Pacífico Júnior, José Feliciano Irmão, Marcialia e Valéria Bento, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do plenário, apresentar esta moção de apoio ao projeto Zarpada, que comemora os 450 anos de criação da cidade do Rio de Janeiro e inclui em sua programação o município de Bertioga, confirmando a relação intrínseca entre a história das duas cidades. A história de Bertioga se funde com a história do país, tendo sido no litoral paulista que foi fundada a primeira cidade do Brasil, São Vicente. Em 1531, Martins Afonso de Souza recolheu as velas de seus naus em frente às águas de Bertioga e, em 22 de janeiro de 1532, fundou a cidade de São Vicente. Após 31 anos, em 22 de setembro de 1563, chega a Bertioga o padre José de Anchieta e o chefe Cunhambebe, vindos de Ipiróigui. No dia 27 de janeiro de 1565, Estácio de Sá e sua esquadra partem de Bertioga para, em 1º de março, fundar a cidade do Rio de Janeiro. Perto de completar 450 anos de sua fundação, a cidade do Rio de Janeiro tem muita história para contar. Em 1808, como consequência da Guerra Napoleônica na Europa, foi sede do governo imperial, com a vinda da família real portuguesa, e, devido à sua importância econômica e estratégica, por ser um porto entre o continente e a Europa, chegou a ser a capital do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro vivenciou os altos e baixos da vida da ex-colônia portuguesa, como a descoberta do ouro em Minas Gerais, a ascensão do país com as plantações de café e, no final do século XIX, participou das ações e movimentos que culminaram na proclamação da República. Conheceu seu maior esplendor entre 1920 e 1950, quando pessoas do mundo inteiro vinham atraídas pela sua imagem romântica, seus cassinos e suas belezas naturais. Em 1960, deixou de ser a capital do país. Pela inegável e relevante relação histórica dessas primeiras cidades brasileiras, essa Casa de Leis demonstra, por meio desta moção de apoio, sua adesão e incentivo ao projeto Zarpada, que marca a comemoração dos 450 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro. O projeto prevê diversas ações em Bertioga, nas áreas históricas da cidade, como o Forte São João e a Avenida Vicente de Carvalho, no centro, e o trecho que se estende até a Praça dos Emancipadores, na Avenida 19 de Maio, no Jardim Albatroz. Serão colocadas 440 faixas de bandeiras vermelhas, mais a Cruz de Malta, esta bandeira que se encontra aqui. Haverá encenação teatral durante as festividades. E o evento contará com a saída de réplica da caravela de Cabral das águas do Canal de Bertioga, sendo que em Bertioga a programação prevê apresentações musicais da Orquestra 10 de Agosto, Balé André, Onda Sonora e Projeto Popular do Maestro da Riviera. Será certamente um grande evento que fará um resgate histórico e cultural da nossa região. Por essa razão, a iniciativa conta com total apoio desses 9 vereadores,
da Câmara Municipal de Bertioga. Solicito o envio de cópia desta moção ao senhor José Carlos Vasque Rodrigues, responsável pela divulgação do projeto, e à Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro. Observados os preceitos regimentais, esta é a moção que vai devidamente subscrita. Em discussão, moção. Em votação, aqueles que quiserem subscrever que permaneça como estão, porque viajando. Aprovado, senhor vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra. Palavra, vereador. Com a palavra, vereador Toninho Rodrigues. Se comporte no seu lugar, presidente. Senhora presidente, eu acho que essa casa foi sensível e vê as coisas mais lá na frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Um projeto importante como esse, o Zapata, né, encabeçada pelo José Carlos Vasque Rodrigues, e que ele veio até os vereadores, conversou, explicou, e isso vai nos trazer o quê? Vai nos trazer pessoas para Bertioga, vai aquecer o nosso comércio, vai movimentar a nossa economia interna. Então, é isso que o município precisa. Precisa qualidade, mas precisa de aquecer seu comércio, precisa de ter o quê? A economia, né, aqui dentro girando receita para que nós possamos ter o nosso comércio forte e a nossa cidade integrada com outros municípios. E hoje nós estamos falando aqui desse projeto de 450 anos do Rio de Janeiro. Então, parabéns a essa casa que foi sensível junto com o prefeito. O prefeito reconheceu o pedido dessa casa e rapidamente fez o decreto que acabou de sair no boletim oficial da semana passada, né, autorizando para que nós possamos ter, né, essa festa aqui em Bertioga. Quer dizer, que possamos trazer pessoas aqui para Bertioga para conhecer toda essa história que é rica e maravilhosa. Então, quando se falou aqui de José da Anchieta, que recentemente foi canonizado, é Bertioga, e isso é um marco para nós. Então, eu me sinto lisonjeado por participar aqui desses 9 vereadores, agradeço ao prefeito por essa sensibilidade, e o Zé Carlos, sucesso, nós estamos juntos. A população de Bertioga quer realmente ver essa cidade feliz. Continua em discussão com a palavra a vereadora Márcia Rari. Gostaria de parabenizar principalmente o Sr. José Carlos, né, que a gente sabe quanto ele correu para que esse evento acontecesse, quer dizer, começasse a acontecer, né, que a gente deu o início, o primeiro início foi agora saindo no bom, e eu tenho certeza que vai ser muito importante. Além da visibilidade que vai dar para o nosso município, a importância, porque a gente teve o evento José de Anchieta, que foi emocionante. Eu acho que aquele evento foi um evento assim, muito bonito, e teve uma repercussão muito boa para o município. E esse eu tenho certeza que vai ser um outro evento, vai ficar marcado, e a gente tem aí mais uma luta pela frente, né, para que conte com a gente sempre, viu, Sr. José Carlos? Porque a gente possa também estar junto aí e prestigiar aí o evento. Parabéns, viu? Zé, e você sabe que pode contar, e é a sua persistência que fez com que chegasse pelo menos já essa primeira etapa. Parabéns também. Continue em discussão. Em votação, aprovado por todos. Mais um trabalho, vereador. Agora é um trabalho relacionado à inclusão de Bertioga no programa Cinema Perto de Você. Cinema da Cidade, para a concessão de financiamento para a construção de 2 salas de cinema junto à Casa da Cultura, subordinada à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Excelentíssima senhora presidente, nobres vereadores. Luiz Henrique Capellini, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do plenário, fazer a seguinte indicação. O cinema nasceu como uma diversão popular. Desde os primeiros locais de exibição até as grandes salas que dominaram a arquitetura urbana por várias décadas no século passado, o espaço de cinema se consolidou como uma atividade de preços acessíveis e próxima do espectador. O slogan dos exibidores e distribuidores de filmes, em breve, num cinema mais perto de você. Durante muito tempo foi o emblema de uma atividade de acesso universal,
participante da vida urbana e sensível à organização do espaço público. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas de exibição. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais altas das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema, ou continuam mal atendidas, o norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Hoje, para os profissionais e empresas do setor audiovisual, a ampliação dos parques de salas de cinema é uma diretiva consensual, porque abre perspectiva para todos os agentes econômicos. Porém, a motivação para uma ação federal nessa área vai além das razões do cinema. Nesse momento, o Brasil se mobiliza para qualificar os serviços das cidades, as condições de transporte, habitação, saneamento, para atender, integrar e melhorar a qualidade de vida de populações há muito desassistidas. O programa Cinema Perto de Você, instituído pela Lei 12.599/2012, participa desse movimento, focado em levar cinema e serviços culturais para mais perto de todos os brasileiros. É uma iniciativa sem similar na história brasileira, como reconhecem os agentes do setor. Essas medidas representam um desafio aos empreendedores para o crescimento e uma oportunidade para o fortalecimento e a modernização do cinema no Brasil. O projeto Cinema da Cidade estimula, por meio de convênios com as prefeituras e governos estaduais, a implantação de complexos de cinema em cidades com mais de 20 mil habitantes e menos de 100 mil habitantes, que não dispõem desse serviço, que é o caso de Bertioga. Nessas cidades, planeja-se a implantação de salas de propriedade pública com gestão preferencialmente privada. O projeto permite a instalação de salas de cinema, bombonieres e espaços comerciais e de prestação de serviços. As prefeituras interessadas receberão da Ancine as orientações necessárias e as especificações técnicas exigidas para a elaboração do projeto, além do repasse das verbas para sua execução. Essa iniciativa foi concebida e articulada de modo a atender e se adequar às necessidades de cada município. Desta forma, os agentes públicos poderão escolher a melhor alternativa para a sua cidade. Feitas essas considerações, solicito a adesão do município de Bertioga ao programa Cinema Perto de Você, conforme as razões abaixo descritas. Primeiro, dados do IBGE, os quais incluíram Bertioga no grupo 1 das prioridades de expansão de recursos audiovisuais, sob o número 132 da lista G1 do programa. 2. As peculiaridades populacionais do município de Bertioga, em consonância com as metas de concessão do programa. 3. A inexistência de investimento no setor cultural do município na última década. 4. A viabilidade de contrapartida em apenas 10% do orçamento destinado ao setor cultural, bem como a inexistência de cobrança de juros atinentes ao financiamento. Esse financiamento está calculado em R$1.200.000, sendo que a maior parte dos recursos vem do governo federal. Quinto, a importância da instituição Casa da Cultura como referência para o setor, bem como sua localização estratégica. Sexto, a necessidade de reforma do prédio da Casa da Cultura, o qual apresenta desgaste do telhado, comprometendo constantemente instalações elétricas e causando intermitentes e corrosivas goteiras e vazamentos. Sétimo, a possibilidade da utilização do segundo pavimento nas áreas comuns
para exposições artísticas, divulgando e valorizando os artistas locais e regionais. E, oitavo, a demanda de espaços para a realização de eventos atinentes às políticas públicas, entidades do terceiro setor, cursos, fóruns, conferências e congressos, os quais poderão usufruir das salas de cinema em horários previamente agendados, na vacância de exibições cinematográficas. Enfim, por meio desta adesão ao programa, requeiro a construção de 2 salas de cinema no piso superior do atual prédio da Casa da Cultura, que é subordinada à Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes. Essas salas de cinema poderão ser utilizadas pela comunidade bertioguense, desde que previamente agendadas, com prioridade aos estudantes da rede municipal e estadual de ensino, idosos e estudantes das demais modalidades de ensino. Observados os preceitos regimentais, essa indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão a indicação. Eu quero parabenizá-lo e dizer que vai ser de vital importância, né? Afinal de contas, somos um município emancipado e não temos uma sala de cinema, não temos um teatro, não temos diversão para até que levar nossos filhos e sair no final de semana, comer uma pipoca, fazer uma coisa diferente, né? Sempre temos que ir para Santos, ou então pular plágio, assim vai. Então, quero acompanhar e parabenizar, e é maravilhoso, essa indicação é maravilhosa. Cultura, né? Cultura faz parte da vida de qualquer cidadão de bem. E continue a discussão com a palavra a vereadora Beth Consolo. É tão interessante, a última vez que eu fui no cinema aqui em Bertioga, a gente estava na reeleição do Laírton, do Dr. Laírton. Eu fui assistir Guerra dos Mundos, com o Tom Cruise. Olha que coisa incrível, como o tempo passou, né? É inconcebível a gente, numa cidade, não ter cinema. A gente não tem um monte de coisa que é inconcebível também. Mas acho que o cinema tem que ter uma sala de cinema, tem que ter um lugar para se distrair, tem que ter filme, as pessoas gostam, as pessoas curtem. Quem não tem condição, às vezes você está estressado, está cansado, entra numa sala de cinema, assiste o filme, se distrai. Isso é muito legal. Vereador, quero acompanhar, estou achando assim muito legal isso. A gente lá em casa, todo mundo é cinéfilo, todo mundo curte. E uma sala de cinema é aquilo, você está passando, você está num dia ruim, entra e vai assistir o filme, acabou. A gente estava de saco cheio naquela época, entrava no cinema para assistir filme, entendeu? Então, assim, eu acho que é sensacional que se tenha um cinema na cidade. Eu acho que é o mínimo de diversão, já que a gente não tem nenhuma, é ter um cinema. Continue a discussão com a palavra o vereador Toninho Rodrigues. Parabéns, vereador. Eu acho que é importante, eu ouvi atentamente a vossa explanação, é a questão do investimento, né? O investimento vem de fora. Eu acho que isso é importante, porque, na realidade, o município entra com quase nada, e o maior investimento vem dos órgãos estadual e federal, é de fora. Então, e outra coisa, a questão do divertimento também, e também há uma opção para aqueles que realmente não têm uma certa condição de ter um momento de lazer. Parabéns, vou subscrever. Questão de ordem. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Capellini. Dentro dessa observação do vereador Toninho, acabamos de usar um financiamento de 25 milhões de reais para a pavimentação da segunda pista da Anchieta, né? Da rodovia Anchieta, da Avenida Anchieta, né? Acho que a cultura aqui no nosso município, o entretenimento, merece, né? Nós estamos falando aí numa ordem de grandeza de R$1.200.000, né? A contrapartida do município é 10% desse valor, com uma taxa de juros baixíssima, né? Eu acho que é extremamente justificável a prefeitura correr atrás desse projeto, se inscrever e, se possível, implementá-lo, porque é importante para a cidade de Bertioga. Continue a discussão. Com a palavra a vereadora Márcia. Eu gostaria de acompanhar, vereador, acho muito interessante isso. É um projeto maravilhoso. Eu gostaria de sugerir que fosse feito também, não só na Casa da Cultura, mas eu acho que também deveria ser feita uma sala em Boracéia, pela distância, né, que eu acho que cabe bem, porque é um projeto, além de ele ser, né, uma parceria aí com o BNDES, se eu não me engano, ele realmente dá toda a estrutura. E para a nossa cidade, para a gente que não tem nada, em algumas cidades ele é feito só para a classe C, né? Mas, no caso, você tem opções lá de fazer para classe, qualquer tipo de classe. E eu acho que a nossa cidade necessita. As nossas crianças
né? Para vir no cinema, a gente tem que pegar a estrada, rodovia, enfim. Uma escola que quer passar um cinema, até uma aula educativa, quiser usar uma sala de cinema, a gente não tem. Nós não temos teatro, não temos cinema, então é o primeiro passo. Parabéns, vereador. Gostaria de acompanhar. Obrigado, vereador. Parabéns mais uma vez. Continue a discussão. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovada, subscrita por todos, vereador. Convido o vereador para que ocupe mais algum trabalho, vereador? Não, muito obrigado, vereador. Somente isso. Por favor, que ocupe a presidência. Encerrado o expediente, senhores vereadores, passamos à ordem do dia. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei complementar 004/2014. Referência a esse projeto, ele não será colocado em pauta no dia de hoje, tá? Eu vou retirá-lo de pauta, em função para que ele pudesse dar andamento aqui no plenário no dia de hoje, teriam que ter pelo menos 2 membros da Comissão de Assuntos Jurídicos. E no momento só se encontra a vereadora Valéria, o vereador Alemão está ausente e o vereador Pacífico também está ausente, né? Teve um problema de saúde na família e teve que se ausentar da sessão. Então eu vou retirá-lo desse projeto da pauta no dia de hoje, vou reapresentá-lo na quinta-feira, vai ter uma sessão extraordinária às 10 horas da manhã, então todos os vereadores já estão cientes e eu estou informando ao público para aqueles que queiram comparecer, né? Então, esse projeto será colocado em pauta, bem como os outros projetos, são 2 projetos de remanejamento da Prefeitura, que entraram em regime de urgência especial e serão analisados e aprovados ou reprovados na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Não mais nada, né? Tá bom. Encerrada a ordem do dia e nada mais vindo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. A 23ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Bertioga aconteceu na noite desta terça-feira, dia 2. Na ausência de ordem do dia, os parlamentares aproveitaram o encontro para apresentar uma série de indicações ao Poder Executivo Municipal. Vereador, a importância desse projeto voltado ao cinema? Na verdade, é um projeto de iniciativa do governo federal, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. É o Cinema Perto de Você. É de iniciativa do governo, onde existe um recurso de aproximadamente R$1.200.000, a contrapartida do município é 10% desse valor, com uma taxa de juros baixíssima, né? E a implantação de 2 salas de cinema na Casa da Cultura, que é uma área bem localizada dentro do nosso município, onde poderia haver a exibição de filmes. É um projeto extremamente interessante, onde vai beneficiar tanto os estudantes do município, das escolas estaduais, né, das escolas municipais. Como foi tomado conhecimento sobre esse projeto? Na verdade, eu fico pesquisando e eu tomei ciência através de alguns programas que eu olho com uma certa frequência na internet, né, e achei extremamente interessante. E eu acho que ele é aplicável dentro do município, porque atende às exigências do governo, né, que é com uma população acima de 20 mil habitantes e abaixo de 100 mil habitantes. No caso do Bertioga, que tem aproximadamente 50 mil habitantes, ela está dentro dessa classificação, bem como outros itens, algumas prerrogativas que ela também atende. Então, eu acho que é um entretenimento, vai de alguma forma de encontro à cultura do nosso município, que é tão carente, né, em algumas áreas, como o cinema, por exemplo. Então, eu acho justíssimo que o município, a prefeitura, corra atrás desse projeto, se inscreva e, se possível, viabilize, porque é importante para a nossa cidade. Vereadora, como que foram recebidas essas reclamações de uma munícipe pelas redes sociais?
Na verdade, essa munícipe é uma amiga minha, a Sheila Martins, cansada de pedir para um vereador, outro para iluminar a Orla da Praia da Vista Linda, porque a Orla da Praia da Vista Linda está super escura, como a gente mostrou nas fotos, e assim, as pessoas estão usando lá como motel, não tem segurança e tudo mais. Então, ela vinha reclamando já há 6 meses. Agora, com reunião com o secretário, o Julião, ele disse que no máximo até entre 16 e 20 de setembro, essa praia vai estar iluminada. Então, eu gostaria que ela pudesse assistir esse programa e ficasse satisfeita e continuasse me querendo bem, né? A Câmara ela já tinha apresentado algumas indicações referentes à iluminação, inclusive naquele trecho. Então, é aquilo que a gente falou, a Câmara faz o papel dela, que é só cobrar, cabe cobrar e fiscalizar. Quem tem que executar é o Executivo. E o pessoal acha que é o vereador que tem que ir lá e pôr a luz. Quem tem que fazer isso é o prefeito, não é o vereador. E quanto à escola José Inácio Hora, quais que são as irregularidades que estão acontecendo nessa escola e em outras unidades escolares também do município? Eu vou falar do Inácio Hora, porque a que eu visitei hoje foi procurada pelas mães, que inclusive estiveram presentes aqui na sessão da Câmara. O mato gigantesco, pombos interagindo no refeitório, as fezes do pombo caindo também no refeitório, os brinquedos todos quebrados, com ferrugem, as raízes das árvores muito grandes, fazendo que as crianças caiam, tropeçem, crianças já se machucarem em função disso, telhado caindo, enfim, a escola está com esse problema físico e está com problema também pedagógico. O problema pedagógico é que não tem professor, os meninos do 3º ano não sabem a tabuada do 2 até hoje, mal sabem ler, e toda semana falta professor. Isso desmotiva o aluno a ir para a escola, isso faz com que eles não aprendam e não queiram mais estudar. Se o professor não vai dar aula, vou fazer o que na escola? Um erro de gestão também na distribuição de materiais. Isso aí aconteceu, parece que no Delfino, segundo o vereador Capellini, que os materiais estavam todos lá em quantidades excessivas e acumulados, sendo que deveria existir um almoxarifado e que as coisas fossem geridas, né, onde houvesse gestão, né. Está faltando um pouco de gestão, mais prática, menos conversa e mais ação. Inclusive, eu queria deixar uma coisa colocada aqui, que é a questão do passe escolar. As crianças indo pegar e levantando 5 horas da manhã para pegar o ônibus para ir para a escola e chegar na hora, o cartão dela não foi carregado, essa criança tem que voltar para casa e a mãe deixar de trabalhar, isso é um desrespeito com qualquer cidadão. Vereador, a importância desse selo de acessibilidade junto aos comerciantes locais. É muito importante, né? A gente tem que, já que a nossa cidade está caminhando aí para uma cidade acessível, a gente tem que começar a implantar, né, principalmente a indicação dessa acessibilidade nos comércios, né, locais, em pousadas, hotéis, restaurantes, enfim, em qualquer estabelecimento comercial. Se chegam, principalmente quem é de fora, que não conhece a cidade, ele tem que saber se o restaurante que ele quer almoçar ou jantar tem um lugar para cadeirante, se ele é acessível, né? Que são os 3 tipos de selo, né? Tem o bronze, o prata e o ouro. Então ele vai saber até que grau que ele pode ser atendido ali. Então, isso é muito importante, não só para o turismo, né? O turismo acessível, como também para as pessoas da nossa cidade, né? Porque às vezes você vai num restaurante, você entra com toda a dificuldade, mas ali, às vezes você quer ir no banheiro, por exemplo, e não tem um banheiro acessível. Então não é só pura e simplesmente entrar no restaurante para comer. A gente tem que ter dar esse espaço aí, já que a gente está com tantos projetos de acessibilidade aí na cidade, né? Esporte e etc. Uma indicação também referente às caixas coletoras de cartas dos Correios. Exatamente, eu recebi uma reclamação, porque hoje a gente está num mundo muito virtual, né? Hoje a gente se comunica com muita facilidade, né? As notícias estão muito atuais, só que ainda tem aquelas pessoas que ainda usam as cartinhas, né? Gostam de escrever uma carta, botar no correio, e na nossa cidade tem alguns locais aí que tinha caixinhas de correio, foram retiradas para manutenção, não foram colocadas no lugar, e tem outras que elas estão totalmente escondidas, perto de comércio, que o comércio às vezes usa, não é nem às vezes por maldade, mas é que realmente pouquíssimas pessoas que usam isso, então não se dá tanta importância. Mas para quem usa, principalmente para quem mora muito longe, não tem internet, ou é um senhorzinho que, né, ainda tem o hábito de escrever para a família, ele tem que andar até os correios para poder colocar uma carta. E essa caixinha, que eu acho que é um programa muito fácil para o correio, ele dá todo esse conforto para quem mora longe
longe e não tem mora longe dos Correios. Vereador, a importância desse projeto de academia ao ar livre, só no Jardim Albatroz ou os outros bairros também terão esse projeto? Não, tem que ser em todos os bairros de Bertioga. Aliás, em todas as praças de Bertioga, nós teríamos que ter uma academia ao ar livre. Eu tive a oportunidade, no começo do mandato, fazer um pedido ao deputado Estevão Galvão, e ele já mandou algumas academias ao ar livre, mas são poucas pelo montante que nós precisamos dentro do município. Então a ideia é você colocar em cada município um local estratégico para que as pessoas, os jovens, adultos, as pessoas da terceira idade possam se exercitar com tranquilidade. Então o objetivo maior da Academia ao Ar Livre é unir o divertimento, o lazer com a saúde. É essa a nossa ideia. Então reiterei esse pedido porque fiz novamente ontem ao deputado e o deputado nos prometeu que vai mandar outra remessa de academia ao ar livre. Especificamente nós temos aí a questão do Jardim Albatroz, mas outros bairros de Bertioga, Vicente Carvalho 2, nós temos o Indaiá, Boracéia, nós temos o Guaratuba, enfim, todos os bairros, Jardim São Lourenço, que também está previsto uma quadra poliesportiva, enfim, tudo aquilo que é ligado ao lazer, à saúde é importante para nós. Indicação também referente a banheiros químicos nas feiras. Isso é uma reivindicação de todas as pessoas que trabalham na feira, como também as pessoas que vão comprar, vão fazer suas compras. Na realidade, o cidadão não tem um local adequado, fica à mercê de ocupar de pessoas que têm comércio. E normalmente o comerciante não quer atender o quê? Quer atender as pessoas que compram dentro do seu comércio e não aqueles que vêm de fora e usarem seus banheiros. Então o objetivo maior desse pedido é que a Prefeitura, junto com a Diretoria de Abastecimento e com a Secretaria de Obras, possam a cada feira colocar 2 banheiros químicos, um masculino e um feminino, e assim nós iríamos atender as pessoas que vão à feira e seria muito prático e seria de grande utilidade para a nossa população. E quanto ao descarte de pneus, como que deveria ser feito? Questão que eu fiz um pedido hoje à Secretaria de Meio Ambiente, que nós possamos ter no município um local adequado para o descarte de pneus usados. Por quê? Se você deixar pneu usado em qualquer lugar, além da questão da dengue, nós temos a questão dos insetos que ficam escondidos, os roedores que ficam escondidos atrás dos pneus. E aí está aquela questão da doença, saúde pública. O que a gente está pedindo é simplesmente que o município adote um sistema de recolher esses pneus usados ao longo de todo o município e ter um local de descarte. Por exemplo, se alguém tem um pneu usado em casa, ele possa ter um local de descarte e daí sim ter uma finalidade futura de reaproveitamento. Isso de acordo com a resolução do CONAMA também? A resolução do CONAMA prevê isso e nós estamos tentando implantar no município. Se você andar aí em alguns terrenos baldios, você vai ver que tem alguns pneus lá de descarte. Esse pneu normalmente chove, tem água, e a água o que tem? A questão do inseto, do mosquito da dengue.